Vamos mergulhar em um dos filmes mais emocionantes da Disney dos últimos anos, Encanto. Este não é apenas mais um musical animado, é uma história profundamente pessoal sobre dinâmicas familiares, traumas geracionais e a pressão para ser perfeito. Então, pegue sua arepa, vamos falar sobre a família Madrigal. E por que este filme impactou tantas pessoas de uma maneira tão diferente? A magia da imperfeição. Encanto conta a história de Mirabel Madrigal, a única integrante de sua família mágica que não recebeu um dom durante sua cerimônia. Em uma casa que está literalmente viva e em uma família onde todos têm habilidades sobre-humanas, Mirabel é a pessoa comum. Mas é aqui que o filme fica interessante. Ele não trata a ausência de um dom como algo que precisa ser corrigido. Em vez disso, usa a perspectiva de Mirabel para examinar o que acontece quando a base de uma família é construída sobre expectativas, desempenho e a supressão de emoções genuínas. O que mais me impressionou neste filme foi como ele aborda o conceito de ser especial. Já vimos inúmeras histórias sobre escolhidos e pessoas com habilidades extraordinárias, mas Encanto levanta uma questão mais incômoda. O que acontece com as pessoas que não são escolhidas? O que acontece quando seu valor é medido pelo que você pode fazer em vez de quem você é? A jornada de Mirabel não se trata de ganhar poderes. Trata-se de reconhecer que a magia de sua família está se deteriorando justamente porque eles se esqueceram de como ser humanos uns com os outros. Dinâmica familiar. Bem feita. A família Madrigal não é apenas uma coleção de personagens, é um ecossistema funcional de pressão, expectativa e ressentimento não declarado. Cada membro da família lida com seu dom como uma bênção e uma maldição. Luísa, a irmã super forte, carrega o peso literal e metafórico dos problemas de todos. Isabela, a filha perfeita, está sufocada sob a pressão da beleza e perfeição constantes. Nem mesmo a geração mais jovem é poupada, com Antônio ansioso para receber seu dom e fazer jus ao legado da família. O que torna essas dinâmicas tão poderosas é que a Disney não apresenta a Abuela Alma como uma vilã. Ela é uma mulher moldada pelo trauma, alguém que construiu uma comunidade inteira a partir das cinzas da perda e agora se agarra a esse milagre com tanta força que está o destruindo. Seu comportamento controlador não é malicioso, é protetor, nascido do medo de perder tudo novamente. Essa complexidade eleva o filme além de uma simples narrativa do bem contra o mal, transformando-o em algo que parece desconfortavelmente real. O filme captura aquelas tensões familiares específicas que todos reconhecemos. Os comentários passivo-agressivos no jantar, a maneira como certos assuntos nunca são discutidos, a distribuição desigual do trabalho emocional, a forma como a dor de uma pessoa é descartada porque a de outra parece mais urgente. São esses pequenos detalhes precisos que fazem Encanto ressoar tão profundamente, especialmente com pessoas de culturas onde a coesão familiar é primordial e as necessidades individuais muitas vezes ficam em segundo plano. O gênio musical de Lin-Manuel Miranda. Vamos falar sobre a música, porque como não falar? Lin-Manuel Miranda criou uma trilha sonora que é essencial para a narrativa e incrivelmente cativante. Cada música serve à história, ao mesmo tempo que se destaca individualmente como um sucesso. We Don't Talk About Bruno tornou-se um fenômeno cultural, liderando as paradas musicais e gerando inúmeras tendências no TikTok, mas também é uma aula magistral de narrativa musical. A estrutura da música imita uma fofoca, com vozes sobrepostas, relatos contraditórios e uma intensidade crescente que espelha como os segredos de família ganham poder através de sussurros e especulações. Surface Pressure é talvez a música mais devastadora emocionalmente do filme. A luta de Luísa para ser a forte, a confiável, aquela que nunca se quebra, fala a qualquer pessoa que já tenha sido o pilar da família. A imagem de Hércules lutando contra várias ameaças enquanto sorri é visceral e comovente. E aquele momento em que ela admite que está com dificuldades, quando a fachada se quebra,
Esse é o tipo de vulnerabilidade que raramente vemos em filmes de animação. What Else Can I Do é o hino de libertação de Isabela, uma explosão de cor e caos enquanto ela se liberta da perfeição. A transformação visual de sua estética imaculada e roxa para uma cacofonia selvagem, bagunçada e bela é impressionante. É uma canção sobre se permitir ser imperfeito, bagunçado e real, e a alegria que vem dessa liberdade. Até mesmo Waiting on a Miracle, o solo de Mirabel, captura aquela dor específica de se sentir invisível na própria família. Não é raivosa ou desafiadora. É silenciosamente desesperada, a canção de alguém que está se esforçando tanto para provar seu valor e se perguntando se algum dia será suficiente. A animação em Encanto é de tirar o fôlego. A atenção aos detalhes na representação da Cu. O que eu aprecio é que o filme não exotiza a cultura colombiana, nem a utiliza como mero enfeite estético. Os elementos culturais são integrados à história de forma natural, da comida à música, passando pela estrutura familiar. Os cineastas consultaram especialistas em cultura colombiana, e isso transparece. Trata-se de uma representação feita com cuidado, onde a cultura é essencial para a história e não incidental. Os elementos de realismo mágico parecem perfeitamente adequados ao cenário. O gênero, profundamente enraizado na literatura latino-americana, permite que o filme misture o fantástico com o emocional de maneiras que parecem orgânicas. As rachaduras que se espalham pela casita não são apenas recursos narrativos, são metáforas visuais para os relacionamentos familiares em crise, tornadas literais pelo realismo mágico, a mensagem que importa. Em sua essência, Encanto trata da quebra de ciclos geracionais. Trata-se de reconhecer que o trauma, mesmo quando cria força e resiliência, também pode criar padrões de comportamento que prejudicam as pessoas que amamos. O trauma da abuela Alma, ao perder o marido e a casa, a levou a valorizar o milagre acima de tudo, inclusive o bem-estar emocional de sua família. Ela ensinou aos filhos e netos que o valor deles reside na utilidade, nos dons e na capacidade de servir a comunidade. Mirabel quebra esse ciclo não por meio de confrontos ou rebeldia, mas por meio da compaixão e da sinceridade. Ela vê os membros de sua família como pessoas, não apenas como seus dons. Ela ouve a dor deles. Ela reconhece que a pressão os está esmagando. E, por fim, ela ajuda a abuela a perceber que o milagre não é a mágica, mas sim a própria família, imperfeita, humana e fazendo o seu melhor. O filme não oferece respostas fáceis. A casita é reconstruída, mas o trabalho de cura está apenas começando. Aquela cena final em que todos estão trabalhando juntos, se comunicando honestamente, apoiando uns aos outros, não é um fim, é um começo. É o reconhecimento de que reparar os relacionamentos familiares é um trabalho contínuo, não uma solução pontual. Porque Ressoa Encanto impactou muitas pessoas de forma diferente, porque nomeia dinâmicas que muitas vezes não são ditas. Para as filhas mais velhas, que carregaram um fardo excessivo. Para os filhos do meio que foram negligenciados. Para qualquer pessoa que já se sentiu insuficiente aos olhos da família. Para pessoas que lidam com traumas geracionais e tentam quebrar ciclos. Para qualquer pessoa de uma cultura onde a obrigação familiar e o desejo individual estão constantemente em tensão, o filme valida essas experiências sem oferecer soluções simplistas. Ele reconhece que amar sua família e ser magoado por ela podem coexistir, que você pode entender por que alguém se comporta da maneira que se comporta e ainda assim precisar que essa pessoa mude, que ser o comum não significa que você seja menos valioso. Críticas menores. Se eu tiver alguma crítica, é que o filme tenta fazer muita coisa em um tempo de duração relativamente curto. Com uma família tão grande, alguns personagens parecem pouco desenvolvidos. Temos vislumbres das lutas de todos, mas personagens como Dolores, Camilo e até mesmo o pai de Mirabel, Agustín, poderiam ter tido mais profundidade. O ritmo do terceiro ato parece um pouco apressado, como se o filme estivesse correndo para sua resolução emocional.
Além disso, embora a redenção e reintegração de Bruno à família sejam comoventes, eu teria apreciado mais tempo dedicado aos anos de isolamento e ao preço que ele pagou por isso. Sua reconciliação com a família, particularmente com a avó, acontece relativamente rápido considerando a década de exílio. Considerações finais. Encanto é um triunfo da narrativa animada. É um filme que confia em seu público para lidar com a complexidade, para enfrentar emoções desconfortáveis, para se reconhecer em personagens imperfeitos e em luta. É lindamente animado, tem uma trilha sonora brilhante e é emocionalmente inteligente de maneiras que o elevam além do entretenimento familiar típico. Este é um filme que funciona em vários níveis. As crianças podem desfrutar da magia, da música e da animação colorida. Os adultos podem apreciar a exploração sutil da dinâmica familiar e do trauma geracional. E todos podem encontrar algo significativo na mensagem de que você não precisa ser extraordinário para ser valioso, que seu valor não é determinado pelo que você pode fazer, mas por quem você é. A Disney tem acertado em cheio com seus longas-metragens de animação, mas Encanto se destaca por sua especificidade e honestidade emocional. É um filme que te faz rir, te faz chorar e pode até te inspirar a ligar para seus familiares para ter aquelas conversas que já deveriam ter acontecido há tempos. Então, essa é a minha opinião sobre Encanto. Você já assistiu? O que achou? Com qual personagem você mais se identificou? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se você gostou desta resenha, dê um like e se inscreva-se. A magia da imperfeição. Encanto conta a história de Mirabel Madrigal, a única integrante de sua família mágica que não recebeu um dom durante sua cerimônia. Em uma casa que está literalmente viva e em uma família onde todos têm habilidades sobre-humanas, Mirabel é a pessoa comum. Mas é aqui que o filme fica interessante. Ele não trata a ausência de um dom como algo que precisa ser corrigido. Em vez disso, usa a perspectiva de Mirabel para examinar o que acontece quando a base de uma família é construída sobre expectativas, desempenho e a supressão de emoções genuínas. O que mais me impressionou neste filme foi como ele aborda o conceito de ser especial. Já vimos inúmeras histórias sobre escolhidos e pessoas com habilidades extraordinárias, mas Encanto levanta uma questão mais incômoda. O que acontece com as pessoas que não são escolhidas? O que acontece quando seu valor é medido pelo que você pode fazer em vez de quem você é? A jornada de Mirabel não se trata de ganhar poderes. Trata-se de reconhecer que a magia de sua família está se deteriorando justamente porque eles se esqueceram de como ser humanos uns com os outros. Dinâmica familiar. Bem feita. A família Madrigal não é apenas uma coleção de personagens, é um ecossistema funcional de pressão, expectativa e ressentimento não declarado. Cada membro da família lida com seu dom como uma bênção e uma maldição. Luísa, a irmã super forte, carrega o peso literal e metafórico dos problemas de todos. Isabela, a filha perfeita, está sufocada sob a pressão da beleza e perfeição constantes. Nem mesmo a geração mais jovem é poupada, com Antônio ansioso para receber seu dom e fazer jus ao legado da família. O que torna essas dinâmicas tão poderosas é que a Disney não apresenta a Abuela Alma como uma vilã. Ela é uma mulher moldada pelo trauma, alguém que construiu uma comunidade inteira a partir das cinzas da perda e agora se agarra a esse milagre com tanta força que está o destruindo. Seu comportamento controlador não é malicioso, é protetor, nascido do medo de perder tudo novamente. Essa complexidade eleva o filme além de uma simples narrativa do bem contra o mal, transformando-o em algo que parece desconfortavelmente real. O filme captura aquelas tensões familiares específicas que todos reconhecemos. Os comentários passivo-agressivos no jantar, a maneira como certos assuntos nunca são discutidos, a distribuição desigual do trabalho emocional, a forma como a dor de uma pessoa é descartada porque a de outra parece mais urgente. São esses pequenos detalhes precisos que fazem Encanto ressoar tão profundamente, especialmente com pessoas de culturas onde a coesão familiar é primordial
e as necessidades individuais muitas vezes ficam em segundo plano. O gênio musical de Lin-Manuel Miranda. Vamos falar sobre a música, porque como não falar? Lin-Manuel Miranda criou uma trilha sonora que é essencial para a narrativa e incrivelmente cativante. Cada música serve à história, ao mesmo tempo que se destaca individualmente como um sucesso. We Don't Talk About Bruno tornou-se um fenômeno cultural, liderando as paradas musicais e gerando inúmeras tendências no TikTok, mas também é uma aula magistral de narrativa musical. A estrutura da música imita uma fofoca, com vozes sobrepostas, relatos contraditórios e uma intensidade crescente que espelha como os segredos de família ganham poder através de sussurros e especulações. Surface Pressure é talvez a música mais devastadora emocionalmente do filme. A luta de Luísa para ser a forte, a confiável, aquela que nunca se quebra, fala a qualquer pessoa que já tenha sido o pilar da família. A imagem de Hércules lutando contra várias ameaças enquanto sorri é visceral e comovente. E aquele momento em que ela admite que está com dificuldades, quando a fachada se quebra, esse é o tipo de vulnerabilidade que raramente vemos em filmes de animação. What Else Can I Do é o hino de libertação de Isabela, uma explosão de cor e caos enquanto ela se liberta da perfeição. A transformação visual de sua estética imaculada e roxa para uma cacofonia selvagem, bagunçada e bela é impressionante. É uma canção sobre se permitir ser imperfeito, bagunçado e real, e a alegria que vem dessa liberdade. Até mesmo Waiting on a Miracle, o solo de Mirabel, captura aquela dor específica de se sentir invisível na própria família. Não é raivosa ou desafiadora. É silenciosamente desesperada, a canção de alguém que está se esforçando tanto para provar seu valor e se perguntando se algum dia será suficiente. A animação em Encanto é de tirar o fôlego. A atenção aos detalhes na representação da Cu. O que eu aprecio é que o filme não exotiza a cultura colombiana, nem a utiliza como mero enfeite estético. Os elementos culturais são integrados à história de forma natural, da comida à música, passando pela estrutura familiar. Os cineastas consultaram especialistas em cultura colombiana, e isso transparece. Trata-se de uma representação feita com cuidado, onde a cultura é essencial para a história e não incidental. Os elementos de realismo mágico parecem perfeitamente adequados ao cenário. O gênero, profundamente enraizado na literatura latino-americana, permite que o filme misture o fantástico com o emocional de maneiras que parecem orgânicas. As rachaduras que se espalham pela casita não são apenas recursos narrativos, são metáforas visuais para os relacionamentos familiares em crise, tornadas literais pelo realismo mágico, a mensagem que importa. Em sua essência, Encanto trata da quebra de ciclos geracionais. Trata-se de reconhecer que o trauma, mesmo quando cria força e resiliência, também pode criar padrões de comportamento que prejudicam as pessoas que amamos. O trauma da abuela Alma, ao perder o marido e a casa, a levou a valorizar o milagre acima de tudo, inclusive o bem-estar emocional de sua família. Ela ensinou aos filhos e netos que o valor deles reside na utilidade, nos dons e na capacidade de servir a comunidade.